A correta forma de meditar. Como transformar a ansiedade em prosperidade através da frequência correta. Você já deve ter ouvido aquele conselho irritante. Basta meditar que tudo melhora. Mas, se você é como a maioria das mulheres que lutam contra a ansiedade, a insônia e essa sensação de que a vida está sempre 2 passos atrás, sabe que fechar os olhos por 5 minutos não faz milagre. Na verdade, muitas vezes, depois dessa tentativa frustrada, você acaba se sentindo ainda pior, com mais raiva de si mesma, mais frustrada. Como se a meditação fosse um privilégio para quem não tem contas para pagar ou problemas para resolver. Você tenta, fecha os olhos, respira fundo. Mas, assim que começa, a mente dispara. E se eu não conseguir pagar o aluguel? E se meu chefe perceber que eu não sei fazer aquilo? E se eu nunca conseguir sair dessa situação? O nó na garganta volta, mais forte agora, porque você se sente culpada por não conseguir desligar como os outros sim. E, pior, a ansiedade não desaparece, ela apenas se disfarça de frustração por mais um dia de fracasso pessoal. Mas aqui está a verdade que ninguém te contou. Você não está meditando do jeito errado por falta de vontade ou disciplina. Você está praticando da forma errada porque ninguém te ensinou que a meditação não é apenas fechar os olhos e contar respirações. Ela é, acima de tudo, uma sintonia de frequência. E se sua frequência interna está sintonizada no canal do medo, da escassez e da exaustão, não importa quantas vezes você se sente em posição de lótus, o resultado será sempre o mesmo: mais ansiedade, mais cansaço, mais a sensação de que o mundo conspira contra você. Vamos entender então por que sua meditação não funciona e, mais importante, como transformá-la em uma ferramenta poderosa de transformação. O problema não é a ansiedade, é a frequência que você está gerando quando você acorda de manhã com aquele aperto no peito e a certeza de que o dia será uma repetição do anterior. As mesmas preocupações, as mesmas dívidas, as mesmas brigas. Seu corpo não está reagindo a uma ameaça real. Ele está reagindo a uma frequência que você mesma criou. E, segundo a física quântica e a lei da ressonância, tudo o que você emite de forma consistente, o universo devolve multiplicado. Pense nisso como um rádio. Se você sintoniza uma estação de música clássica, só ouvirá Mozart ou Beethoven. Se, no entanto, você insiste em deixar o dial no canal de notícias catastróficas ou de fofocas negativas, o que você vai ouvir será apenas drama, reclamações e previsões sombrias. Seu corpo é esse rádio. E se você passa o dia inteiro revirando problemas antigos, antecipando desastres futuros e se enchendo de "e se?", você está ligando o botão do caos e deixando o volume no máximo. A ansiedade não é um defeito de caráter. É um sinal de que seu sistema está operando em uma frequência dissonante. E o pior é que, quanto mais você tenta controlar a ansiedade com força de vontade, mais ela se alimenta disso. Porque a força de vontade é uma energia que, quando usada para reprimir emoções, apenas aumenta a pressão interna, como segurar uma bola debaixo d'água. Em algum momento, ela explode. O cortisol, o vilão invisível que mantém você presa na zona de sofrimento. Você já ouviu falar em cortisol? É o hormônio do estresse, aquele que seu corpo libera quando você sente que está em perigo. O problema é que, para muitas mulheres, o perigo não é uma ameaça externa, é a própria vida cotidiana.
A conta que não fecha, o chefe que não reconhece seu trabalho, o parceiro que não te apoia. A sensação de que você está sempre correndo atrás do prejuízo. E aqui está o detalhe assustador. Seu corpo se acostumou com esse nível de estresse. Ele não vê mais como algo temporário. Ele entendeu que esse é o seu normal. E, como um carro com o pé no acelerador e o freio de mão puxado, seu sistema nervoso está em um estado de superaquecimento constante. Isso explica por que você se sente exausta mesmo depois de dormir 8 horas. O sono não é apenas uma questão de horas na cama. É uma questão de qualidade. Se seu corpo está em modo de sobrevivência, mesmo durante o repouso, você acorda como se tivesse carregado um piano nas costas a noite toda. E o pior, seu cérebro começa a estranhar a paz. Sim, você leu certo. Para muitas mulheres, sentir-se calma chega a ser desconfortável, porque o estresse se tornou um vício. Seu cérebro aprendeu que a ansiedade é o preço da segurança. Como se, ao relaxar, você estivesse se expondo a um perigo maior. Isso explica por que, quando você finalmente tira um dia de folga, em vez de aproveitar, você começa a criar problemas na sua cabeça. Será que meu chefe vai achar ruim? E se eu perder meu emprego por isso? Será que as contas vão se acumular? Seu sistema nervoso está tão acostumado ao alerta máximo que quando você tira o pé do acelerador, ele inventa problemas para justificar o estresse. O vício em adrenalina. Por que você se sente viva? Só quando está sofrendo você já percebeu que, em meio ao caos, tem dias em que você se sente estranhamente ativa. Como se, só quando está correndo atrás de soluções, resolvendo problemas ou se preocupando com tudo, você se sente no controle. Isso não é coincidência. Seu corpo se vicia em adrenalina. Aquele frio na barriga quando você acha que não vai conseguir pagar uma conta. A aceleração do coração quando você recebe uma notificação de dívida. A sensação de urgência que te faz trabalhar até tarde. Tudo isso libera dopamina, o hormônio do prazer. Mesmo que seja um prazer distorcido. E, como qualquer vício, quanto mais você alimenta essa química, mais ela te controla. Você começa a buscar situações que te façam sentir essa adrenalina, mesmo que elas sejam prejudiciais. Porque, no fundo, seu cérebro aprendeu que sofrer é estar viva. Isso explica por que muitas mulheres se sentem perdidas quando finalmente conseguem um momento de tranquilidade. Elas não sabem o que fazer com a paz. É como se, sem o drama, elas não soubessem mais quem são. A física quântica explica por que você atrai o que não quer agora. Vamos ao que realmente importa. Por quê? Mesmo quando você deseja prosperidade, você só atrai mais escassez. A resposta está na lei da ressonância quântica. Tudo no universo é energia vibrando em diferentes frequências. O dinheiro, a saúde, o amor, a paz. Tudo são ondas. E você só consegue atrair aquilo que está em sintonia com a sua frequência dominante. Se você passa o dia inteiro pensando em contas, em dívidas, em como o dinheiro some rápido demais, você está emitindo uma frequência de falta. E o universo, que é um espelho perfeito, não tem como te entregar abundância se você está vibrando na escassez. Pense nisso como um Wi-Fi. Se você está tentando se conectar a uma rede que exige uma senha específica, mas você está usando a senha errada, não importa quantas vezes você tente, você não vai conseguir acesso. Da mesma forma, se você está emitindo uma frequência de medo e desespero, não importa quantas vezes você reze
ou visualize sucesso. O universo só vai te devolver mais do que você está emitindo. Isso explica por que as pessoas que dizem "eu só atraio o que não quero" estão, na verdade, se sabotando sem saber. Elas não percebem que, enquanto falam sobre falta, reclamam de problemas e se enchem de ansiedade. Estão cravando mais ainda a frequência da escassez na realidade delas. O segredo está em mudar a frequência, e as ervas são a chave. A boa notícia é que você não precisa sofrer para sempre. Existe uma forma de sair desse ciclo de sofrimento, e não é com mais força de vontade, mais trabalho ou mais sacrifício. A solução está em alinhar sua biologia e sua energia com a frequência da abundância. E uma das formas mais poderosas de fazer isso é através das ervas. Não estou falando de chás aleatórios que você toma quando lembra. Estou falando de um sistema comprovado, baseado em frequências específicas que limpam bloqueios emocionais, dissolvem o cortisol e sintonizam você com a prosperidade. Quando você usa as ervas certas, da maneira certas, você está literalmente trocando a estação do seu rádio interno. Você sai da frequência do medo e entra na frequência da confiança, da segurança e da abundância. Vamos entender como isso funciona na prática. Como as ervas transformam sua energia. Apague as luzes fortes e acenda uma vela ou use uma luz suave. Enquanto bebe o chá, leia ou ouça uma música relaxante. Antes de se deitar, coloque as mãos na barriga e sinta a respiração. Diga: eu confio no fluxo da vida. Eu mereço descanso e prosperidade. Por que isso faz diferença? Porque o sono é o momento em que seu corpo repara células, regula hormônios e processa emoções. Se você não dorme bem, você acorda com o sistema nervoso ainda mais desequilibrado. O efeito dominó. Como uma mudança na frequência transforma tudo quando você começa a alinhar sua energia com a frequência da abundância. As mudanças não acontecem só na sua mente, elas refletem em toda a sua vida. Aqui estão alguns exemplos concretos de como isso se manifesta. 1. Você começa a ver oportunidades onde antes só via problemas antes. Você olhava para a sua conta bancária e via apenas falta. Depois de algumas semanas tomando chás e praticando os rituais, você começa a perceber: um cliente antigo te chama para um projeto extra. Você encontra um cupom ou desconto que não tinha visto antes. Um amigo te indica uma oportunidade de renda extra. Você percebe que tem habilidades que pode monetizar. Por quê? Porque sua mente não está mais filtrando apenas o que falta. Ela está aberta para ver o que pode ser criado. 2. Seu corpo para de reagir exageradamente aos problemas antes. Uma simples notificação de banco te fazia suar frio e o coração disparar. Depois de algumas semanas com as ervas e a nova frequência, você passa a ver as situações com mais clareza. Você recebe uma conta atrasada e, em vez de entrar em pânico, pensa: como posso resolver isso sem sofrer? Seu chefe te pede um relatório urgente e, em vez de se desesperar, você sente que consegue lidar com a demanda. Um amigo te conta sobre um problema pessoal e, em vez de absorver a energia negativa, você consegue oferecer apoio sem se afetar. Por quê? Porque seu sistema nervoso não está mais em modo de sobrevivência. Você está operando em um nível de autoconfiança e resiliência. 3. As pessoas ao seu redor começam a responder: diferente a você, a física quântica não é só sobre atrair dinheiro.
Ela é sobre atrair pessoas e circunstâncias que estejam em sintonia com a sua energia. Antes, você atraía situações de conflito, competição ou falta de colaboração. Depois que você muda sua frequência, começa a atrair pessoas mais positivas, oportunidades de parceria e até clientes mais alinhados com o que você oferece. Por quê? Porque você não está mais emitindo a frequência do medo. Você está emitindo a frequência da segurança, da abundância e da tranquilidade. 4. Você começa a dormir melhor. Acordar sem um nó na garganta, com a sensação de que o dia vai fluir a seu favor.